dizer-lhe que a sua presença nesta academia é de facto uma valia extraordinária e uma honra para a academia tê-la no seu seio. Eu agora cumprimentava o Sr. Ministro, porque ao cumprimentá-lo eu sinto ainda mais quão é grande o interesse e a vontade que o professor Serrão Santos tem por esta participação e este quase dever de cidadania de partilhar com os outros, com todos os outros cidadãos, a sua vida de ciência, a sua vida de saber e de construção em prol do mar, da ciência marinha e dos problemas com o mar. Mas para quem não sabe quem é o professor Ricardo Serrão Santos, se não agora que é ministro, e eu tenho um prazer especial em juntar o professor Serrão Santos à qualidade de ministro, que é o seguinte: é de facto quem sabe onde está, sabe o que faz e sabe o que é fazer pelo mar. E nós devemos-lhe muito também ter aceito esta tarefa que não é boa, não é fácil, que é muito árdua, mas bem-haja por todos nós, cidadãos, o ter aceito, porque seguramente está no seu lugar a fazer aquilo que sempre fez, pelo enriquecimento do mar, pelo conhecimento do mar e pela comunicação do saber sobre o mar. E então, só para dizer um pouquinho, que o professor Ricardo Serrão Santos é licenciado em Psicologia e Ecologia Comportamental no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e doutorado em Biologia Ambiental e Evolutiva na Faculdade de Ciências da Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Foi investigador principal da Universidade dos Açores e, penso eu, se não me engano, onde criou e foi diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas, a quem também muito ficamos a dever, e em particular também a própria Universidade dos Açores. Foi presidente do Instituto do Mar e Mar entre 2006 e 2014 e teve um papel extraordinário como eurodeputado, que foi entre 2014 e 2019, e membro efetivo da Comissão das Pescas e da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Regional. Foi também coordenador do grupo SD para a Comissão das Pescas e no Parlamento Europeu foi ainda vice-presidente dos intergrupos Mudanças Climáticas e Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e Mares, Rios, Ilhas e Zonas Costeiras. É membro de diversos conselhos consultivos de organizações internacionais, entre os quais o EOS, European Ocean Observing System ou Biodiversa. E é membro da Academia das Ciências, a quem muito agradecemos, e atualmente, portanto, Ministro do Mar, que cumprimento mais uma vez. Muito obrigada por estar connosco e por nos trazer hoje um tema tão importante como a poluição marinha, que na realidade tanto faz arriscar o ecossistema marinho de quem se tem tanto ocupado o professor Serrão Santos no trabalho científico que tem dirigido em toda a investigação e em todas as preocupações que tem tido. Muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado, cara professora Salomé Paes, é um prazer revê-la. Infelizmente agora são sempre por webinars, mas para mim de facto é uma honra poder participar em mais um dos eventos organizados pelo Instituto de Estudos Académicos Adriano Moreira, e neste caso muito em particular sobre as questões não só da sustentabilidade, mas também como uma referência à viagem de circunnavegação do
grande português, Fernando Magalhães. E permitam-me então que comece por me referir à celebração dos 500 anos de circunnavegação do navegador português Fernando Magalhães. Não sei se sabem, mas a estrutura de missão para a celebração destes 500 anos está localizada no Ministério do Mar. Infelizmente o Covid fez-nos algumas partidas também neste contexto e alguns dos eventos não foram totalmente realizados, mas estão em curso muitos outros e isto vai decorrer ainda durante o próximo ano. A viagem de Fernando Magalhães, a 29 de setembro, 20 de setembro de 1519, iniciada, rompeu de facto com o reinado do ouvir dizer e mostrou que era possível circunnavegar o mundo através do mar-oceano. Com este feito, o Fernando Magalhães realizou aquilo que para mim, um dos mais notáveis e exultantes biógrafos, que é um inglês, Lawrence Birgen, classificou como a maior viagem marítima alguma vez feita e a mais significativa. E no seu tempo, navegar pelos oceanos era equiparado ao navegar por um mundo desconhecido, não é como hoje que temos todos os equipamentos de localização GPS. Era um mundo desconhecido e, por outro lado, escuro de conhecimento. E esta viagem só estava ao alcance da melhor ciência marítima da época, que era a ciência portuguesa. Aliás, a concepção que Fernando Magalhães tinha do mundo que planeava explorar era não só inexata, como era incerta. E a imensa extensão do Pacífico não estava inicialmente prevista, nem as correntes, nem os recifes. E esta travessia faz parte da grande aventura da descoberta da nossa espécie, na espécie humana, e de facto da descoberta realizada pelos portugueses. O feito conseguido foi conseguido depois por Portugal, onde Fernando Magalhães nasceu e se formou, e que detinha a mais dinâmica e avançada ciência marítima e da navegação, de que aliás também usufruiu Francisco Serrão, o autor das cartas que tinham inspirado a viagem de Fernando Magalhães às Ilhas das Especiarias. O Magalhães, de facto, desconstruiu a quadratura do mundo, deu-nos um mundo redondo e abriu horizontes e novos mundos, novos povos, novas culturas, que foi motivado pela riqueza das Ilhas das Especiarias e pela possibilidade de comércio que esta viagem abriu. A viagem de Fernando Magalhães é, sem sombra de dúvida, a trilha da globalização no que esta tem de bom e no que esta tem de mau. O mar-oceano em que Fernando Magalhães se aventurou serviu também para mostrar, nas palavras do cronista da viagem, o italiano Antonio Piagafetta, que não havia, estou a citar, que não havia monstros com rostos em chama a ameaçar os navios. Em vez deles, peixes voadores saltavam da água e não apenas uns poucos, mas tão grande quantidade, todos juntos pareciam uma ilha no mar. De facto, era um mundo estranho e imensamente rico. Contudo, o mar-oceano já não é o que era e muito mudou nestes 500 anos de história. O oceano que hoje temos é mais ácido, mais quente e expandido, as correntes estão a mudar em força e direção, também estão a mudar em termos de calor, em alguns casos o oxigênio está a rarear em várias tensões e a biodiversidade a diminuir. E as ilhas de peixes voadores descritas por Piagafetta passaram a grandes manchas de lixo e plástico. Vemos o lixo de uma sociedade de desperdício acumular-se em ilhas flutuantes e a entrar na dieta alimentar de muitos organismos e os recursos vivos a diminuírem. O conhecimento dos mares e globalização em plena emergência foi o homem e o mundo caminhando para uma situação de excedentes cada vez em maior abundância. Se nós pensarmos, nestes últimos 500 anos que atravessámos, testemunhámos um crescimento fenomenal e sem precedentes. Em 1500, na época de Fernando Magalhães, éramos 500 milhões de pessoas no planeta. Hoje em dia somos 7 mil milhões de pessoas. Naqueles tempos,
a humanidade consumia cerca de 13 mil milhões de calorias por dia. Hoje em dia o consumo é de 1.500 mil milhões. O valor dos bens e serviços era de 250 milhões de euros, hoje é de 60 mil milhões de euros. Isto significa que a população cresceu 14 vezes, a população cresceu 14 vezes, mas a produção cresceu 240 vezes e o consumo de energia 115 vezes. Se somos um planeta sobrepovoado, que dizer da desproporção da tendência logarítmica entre população e produção e consumo de energia calórica? E isto não podia ter sido alcançado sem expoliação e desperdício para além dos níveis de segurança, de sustentabilidade. Contudo, enquanto avançámos neste caminho de crescimento exponencial, há algumas décadas atrás, os nossos mares e oceanos ainda eram considerados inesgotáveis e inexpugnáveis. E eram considerados como tal, não simplesmente por leigos e cidadãos comuns, mas por alguns cientistas, engenheiros e políticos. Deixa-me dar 2 exemplos. Em 1954, 2 cientistas eminentes, o diretor do Instituto de Investigação Marinha do Woods Hole, o outro, que ainda existe atualmente, é um dos maiores institutos americanos, o outro, membro do Museu de História Natural de Nova Iorque, trouxeram à luz um livro intitulado O Mar Inexpugnável, onde afirmavam que as águas fervilhantes dos oceanos estão praticamente inexploradas como fonte de alimento, terminando com uma afirmação notável: ainda não conhecemos suficientemente bem o oceano, muito ainda tem de ser aprendido, no entanto, um dia os homens aprenderão que na sua generosidade o mar é inesgotável. De facto, estamos em 1950, eram ainda tempos de exortação de uma maior utilização das populações de peixes marinhos para alimentar a crescente civilização humana do planeta. E 10 anos mais tarde, em 1964, 2 outros cientistas propuseram levar o mundo das pescas ainda mais além, sugerindo o afundamento de reatores nucleares para criar locais de afloramento ricos em nutrientes. Esta proposta foi incluída num livro publicado, imagine-se, pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dedicado às artes de pesca para um mundo moderno. Isto eram tempos em que o oceano, de facto, no século passado, na meados do século passado, era considerado um espaço inexpugnável, capaz de tudo conter e tudo absorver. Entre 1946 e 1993, pelo menos 13 países utilizaram os fundos oceânicos para eliminarem contentores de resíduos radioativos. Hoje, neste século XXI e nos anos em que estamos, em 2020, já não acreditamos que os recursos halieuticos são infinitos e desacreditamos o despejo de material nuclear. No entanto, temos muitas vozes que negam os fatores antropogénicos por trás das mudanças globais e da acidificação dos oceanos, resultante de poluição, por exemplo, e continuamos a produzir e eliminar ou simplesmente a derramar uma gama muito vasta e diversificada de produtos poluentes em terra, atmosfera e sistemas aquáticos, incluindo o oceano ao largo e o mar profundo. O oceano que hoje temos mudou à escala global de uma forma que alguns consideram que estamos à beira de perder a nossa janela de oportunidade para salvar a situação. E um dos grandes fatores de stress, que é o tema que me pediram para falar, continua a ser a poluição, ou diria melhor, poluições, uma vez que assume muitas formas e perspectivas distintas. Como alguns de vós devem saber, eu sou oriundo das ilhas oceânicas dos Açores e dediquei cerca de 30 anos da minha vida ao estudo dos ecossistemas oceânicos e da biodiversidade. E também estive envolvido em investigação relacionada com a poluição em ambientes marinhos. A minha primeira publicação neste campo foi relacionada com o efeito de alguns produtos químicos, nomeadamente o óxido de estanho, utilidades em tintas antivegetativas, em tintas que inibem a aderência de organismos marinhos em cascos de barcos, em portos, em estruturas de aquacultura, por exemplo. O artigo foi publicado em 1990, era apenas a 7ª publicação científica sobre o assunto na altura. E o artigo dava conta de um problema relacionado
com a incapacidade de reprodução em populações de gastrópodes, de caracóis do mar, de búzios do mar, devido à indução de impossex. Ou seja, nas fêmeas começava a crescer um pênis que inibia depois a reprodução. Os animais eram expostos aos produtos químicos até que eram utilizados então nas tintas vegetativas, desenvolvia estas anomalias anatómicas que afetavam a sua capacidade de reprodução. Para resumir, estávamos perante um problema de poluição química que estava a ter um impacto direto na diversidade em ilhas remotas, como são os Açores. Em seguida, envolvimos no estudo de metais pesados como o mercúrio, numa vasta gama de organismos oceânicos como mamíferos marinhos, aves marinhas pelágicas migradoras e peixes mesopelágicos, apenas para descobrir, através da análise de séries temporais de amostras de penas de aves marinhas, que estavam em museus, a evidência de um aumento de 300% da contaminação por mercúrio no ecossistema marinho do Atlântico Noroeste durante os últimos 100 anos. Como predadores de topo, as aves marinhas estavam a acumular taxas elevadas de mercúrio, alimentando-se dos peixes mesoplágicos. Os peixes mesoplágicos, para quem não sabe, são os peixes que vivem no grande oceano aberto e que fazem migrações diárias, que vivem em mar profundo, a cerca de 800 metros, mas que fazem migrações diárias à noite até à superfície. E estavam-se a alimentar, estas aves alimentam-se com muitos dos peixes, desde os tubarões aos cetáceos, aos atuns também, alimentam-se de peixes pelágicos que acumulavam elevados teores de metilmercúrio na subtermoclina da água do mar. E como é que o metilmercúrio estava a chegar a estas regiões distantes? Através da atmosfera e das correntes de águas profundas, que no caso dos Açores são águas do Mediterrâneo que viajam no Atlântico a 800 metros de profundidade. De facto, muitas atividades humanas, a produção industrial, queima de combustíveis fósseis, agricultura e utilização de produtos geram poluentes que encontram o seu caminho para o vasto oceano. Se até há pouco tempo, como referi, as pessoas pensavam que a vastidão do oceano poderia diluir os poluentes o suficiente para eliminar os seus impactos, sabe-se, no entanto, que os poluentes podem alterar significativamente os ecossistemas marinhos e causar danos, por vezes mortais, a espécies, desde o fundo até ao topo da cadeia alimentar e, obviamente, até ao ser humano, o animal mais no topo da cadeia alimentar. Para além de comermos algas, krill ou mariscos, comemos também tubarões, atuns ou até mamíferos marinhos. O facto é que atuamos, e regulamentos e legislação internacional, e depois também, obviamente, adaptadas, vertidas em legislação nacional, permitiu começar a atenuar alguns destes problemas. Por exemplo, o óxido de enxofre, o tribultin, passou a ser proibido como ativo vegetativo nos barcos, nas estruturas da aquacultura. Os fertilizantes e pesticidas começaram a ser mais controlados na agricultura. Mas ainda há muito para fazer. Por exemplo, como ativo vegetativo, está-se atualmente a utilizar muito o cobre, que tem efeitos também perniciosos e que sabe-se, já está decidido, que vai ser proibido nestas tintas até 2030. Felizmente há investigação excelente também em Portugal, que há uns dias pude visitar, que estão a desenvolver outros biocidas que podem vir a substituir agora o cobre nestas tintas antivegetativas. Agora gostaria de passar a outra forma de poluição, e que atinge os nossos aquíferos e que chegou aos oceanos, e que são os medicamentos. Estes são moléculas invisíveis e silenciosas, intimamente relacionadas com algumas manchas do nosso tempo, como a depressão, a ansiedade, a obesidade e assim por diante. A nossa população em crescimento e, de facto, também o envelhecimento, consumimos cada vez mais medicamentos todos os anos sob a forma de fármacos. Mas estes produtos químicos não desaparecem por magia depois de entrar no nosso corpo, e embora nós metabolizemos grande parte deles, excretamos o que o nosso corpo não usa. Os medicamentos em excesso na corrente sanguínea entram depois o seu caminho para fora do corpo e fluem com esgoto para fora das casas. Descobertas
foram descobertas recentes de água farmacologicamente poluída e peixes normais que estão a suscitar o receio de o nosso uso abundante de drogas possa estar a prejudicar o ecossistema de forma imprevista. Basta lembrar que pelo menos 40 milhões de pessoas em todo o mundo receberam a prescrição de Prozac. Os compostos moleculares foram encontrados em águas costeiras. Já referi que a componente das tintas vegetativas estava a levar os caracóis e os búzios marinhos a um beco sem saída nos anos 90. Um beco sem saída em termos de reprodução nos anos 90. O Prozac aparentemente torna os pequenos camarões marinhos mais audaciosos. O antidepressivo leva-os a nadar para cima em direção à luz, tornando mais suscetíveis de serem comidos por peixes ou aves predadoras. A detecção destas moléculas na água do mar demonstra a ausência de processo de degradação eficiente em ambientes oceânicos, o que sugere elevada persistência e o potencial para uma distribuição através da cadeia trófica. E o Atlântico Norte, aquele em que nós vivemos, o mar perfeito, como houve um autor que muito aprecio, uma vez chamou, rodeado por continentes historicamente industrializados, do velho mundo e do novo mundo, é um dos oceanos mais expostos do planeta, e isso reflete-se em muitos indicadores. E, de facto, nos anos 90 foi criada a Convenção de Oslo para isso, assinada, para lidar com as questões de poluição do Atlântico Nordeste. Hoje em dia, o mandato desta comissão é muito mais vasto, porque aprendemos que a poluição afeta a biodiversidade, afeta o funcionamento e os serviços dos ecossistemas, afeta a resiliência global dos nossos oceanos, afeta aquilo que o Papa Francisco chamou a nossa casa comum, naquela sua famosa encíclica de 2015. E agora, por fim, gostaria de vos falar de um dos poluentes que têm sido mais badalados, os plásticos. Os plásticos, deixem-me dizer, são uma inovação tecnológica de grande relevância do início do século XX, mas a produção industrial explodiu exponencialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Os plásticos tornaram a nossa vida mais leve, mais fácil, mais rápida. Nós cultivamos com eles o conceito de usar e deitar fora, cultivamos e publicitamos a possibilidade de uma vida descartável. Em 2020 nós estamos a produzir globalmente cerca de 400 milhões de toneladas de plástico, que é 270 vezes mais do que em 1950. E quando eu falo da publicidade dos plásticos como usar e deitar fora, a vida descartável, refiro-me precisamente a uma campanha de publicidade que foi feita em 1950 e que apareceu na revista Life. E produzimos 1,5 milhões de toneladas. A produção em tais quantidades, obviamente, significou que os plásticos começaram a aparecer nos ecossistemas do mundo. E esta filosofia de utilizar e descartar teve consequências a jusante, e a jusante, o que é que está? Está o oceano. Isto foi um processo rápido, mas anunciado. Gostava de referir que um conhecido viajante explorador, um geógrafo norueguês, muito conhecido, provavelmente todos conhecem, Tore Heyerdahl, lembra nas suas memórias que na viagem de 101 dias, na chegada da Madeira Kon-Tiki, que construiu para provar que as ilhas do Pacífico podiam ter sido povoadas a partir da América do Sul, e portanto nesta viagem de 101 dias, que decorreu em 1947, diz ele que não viu qualquer sinal de homem até ver um naufrágio na praia de um dos atóis perto do destino. Mas em 1969, no seu diário, e viajando numa outra jangada, a Raum, diz ele que mal tinham passado 3 dias no mar e parecia que estava num esgoto de cidade, apesar de se encontrar a mais de 160 km de terra. Um navio, provavelmente um petroleiro, tinha acabado de passar e sinais de derrame, diz ele, continuaram a ser vistos durante o resto da viagem. Já na viagem RA2, que aconteceu em 1970, ele decidiu fazer um levantamento diário para uma amostragem científica,
mergulhando e recolhendo amostras de coágulos de petróleo, encontrou coágulos de petróleo, ele chamava-lhe coágulos de petróleo, em 43 dos 57 dias de viagem. E além disso, diz ainda que viu diariamente no mar alto recipientes de plástico, sacos de nylon, garrafas vazias, todo tipo de lixo de plásticos. A verdade é que, entretanto, a situação melhorou significativamente no que diz respeito aos derrames de petróleo, e, portanto, não quero que vejam isto como um discurso, uma intervenção pessimista. Temos melhorado. Constatamos isso também nas nossas praias e zonas costeiras. Provavelmente lembram-se quando pisávamos Alcatrão todos os dias nos nossos areais, isso hoje não acontece. Podemos dizer que em 30 anos se conseguiu melhorar de forma significativa a situação de derrames do petróleo do mar, em que este foi um sucesso na governação dos mares e oceanos, mas os plásticos ficaram para trás e continuaram a contaminar os mares, as nossas costas e a vida marinha. É interessante saber que este também era um caso anunciado. Há uns tempos descobri uma canção que na altura não segui, uma canção, uma canção da música pop e psicadélica europeia dos anos 60, em 1968, não sei se provavelmente todos conhecem, havia uma banda semi-incógnita grega que dava pelo nome da Aphrodite Child. Mas se eu vos disser que esta banda era constituída pelos posteriormente super conhecidos músicos e cantores, o Demi Russos e o Vangelis, que editaram em 1968 um álbum que tinha como nome O Fim do Mundo, End of the World. E esse álbum incluía uma faixa bónus que passou quase despercebida e intitulava-se Plásticos Nunca Mais Vos Quero. E dizem em algumas estrofes: algumas pessoas com sacos de plástico e sonhos de plástico destruem as suas vidas. Plástico nunca mais, na minha vida novamente, por isso vou deixar a cidade. E a dimensão do desastre dos plásticos no ambiente começa de facto nas cidades, nas grandes urbes, nas polis modernas, mas é levada para o mar, não só através do rio e dos depósitos descuidados, mas também, e talvez principalmente, através de navios mercantes, navios de cruzeiros e navios e embarcações e embarcações de pesca. E é engraçado que este título deste álbum, End of the World, que é o fim do mundo, é de certo modo premonitório, porque eles marcam mais ou menos o momento em que passamos, em que os geólogos dizem que passamos do fim em que atingimos o fim do Holoceno, a época geológica mais calma do planeta, por assim dizer. Obviamente, é aquela época que se marca o fim do Holoceno e a entrada do Antropoceno, a entrada a nova época em que os humanos tomam conta do planeta. Este, em certo sentido, é o fim do mundo que os nossos antepassados tinham vivido. Eu gostava de referir que a questão do Antropoceno está a ser seriamente tratada pela Comissão Internacional de Estratigrafia e que já há 4 anos, numa reunião importante que tiveram em Cape Town, os elementos os cientistas que formam esta comissão aceitaram que, de facto, devíamos formalizar a entrada numa nova época geológica, que é o Antropoceno. Muitos deles consideraram que o Antropoceno devia ser considerado como tendo começado em 1955, e entre os marcadores para o início do Antropoceno, um dos marcadores que foi mais votado foram os plásticos. E os plásticos estão, de facto, a deixar vestígios tecnofósseis indeléveis no nosso planeta, incluindo o fundo do mar, onde atualmente existem 70 quilos de plástico por quilómetro quadrado. Mas, felizmente, nem todos os plásticos afundam, e como há muitos plásticos que
flutuam, eu digo aqui felizmente, entre aspas, não nos entendamos mal, o plástico chamou a atenção para os grandes problemas da poluição ao nível global e ao nível da sociedade. Aqui os outros problemas que nós tínhamos, como o mercúrio no oceano, o depósito de resíduos nucleares, questões mesmo que hoje estamos a viver dos neuroléticos ou dos medicamentos ou das moléculas bioativas resultantes de fármacos são invisíveis. O facto dos plásticos flutuarem chamou a atenção para a necessidade de agir grandemente sobre agir no oceano e os problemas que estão a ser criados nos oceanos. E hoje temos que fazer com os plásticos aquilo que já fizemos com os derrames de petróleo, com as emissões de CFCs, clorofluorcarbonetos, ou ainda, por exemplo, com a proibição do óxido de estanho para pintar barcos, etc. Ou seja, corrigir o erro e corrigir o progresso. Mas o mais importante, de facto, os plásticos vão ficar na nossa vida. Hoje estamos na geração das máquinas 3D, eventualmente novas formas de plástico têm que ser inventadas, mas o que é importante é que elas não acabem no ambiente e no mar. Note-se que os plásticos, na maior parte dos casos, até são inertes, eles não estão a matar a vida marinha por intoxicação, estão a matá-la por asfixia e por fome. Muitos animais ingerem macroplásticos, por exemplo, e julgam que estão alimentados e não se alimentam de outras coisas, ou seja, morrem ou por asfixia ou porque há fome, apesar de terem o estômago cheio de plástico, se sentirem saciados. O lixo marinho e em particular os plásticos são hoje um dos problemas muito preocupantes na saúde do oceano, e as pescas são uma dessas atividades, não estão ausentes da filosofia de usar e descartar, e é um dos assuntos que tem que encarar aqui, de facto, seriamente no Ministério. Dados muito recentes assinalam que o equipamento de pesca descartado ou perdido é de facto o maior poluidor de plástico do oceano. Os pescadores estão atentos a isso, estão a querer agir. E não vamos contornar a questão, todos temos de ajudar e corrigir. Posso dizer que em janeiro de 2018 a União Europeia tornou-se a primeira região do mundo a adotar uma estratégia global de combate aos resíduos de plástico e ao lixo marinho. Convenhamos que 2018 é quase hoje e os plásticos estão no mar desde há 70 anos pelo menos. Em 2009 foi publicada a diretiva da União Europeia relativa aos também meios portuários de recepção de resíduos provenientes dos navios. A diretiva relativamente à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente aquático é aplicável aos 10 artigos de plástico de utilização única mais encontrados nas praias europeias e também às artes de pesca que contêm plástico e define medidas e objetivos diferenciados em função de cada um destes artigos. E agora, deixem-me falar do Ministério de Portugal e do Ministério do Mar, onde temos vindo a implementar vários projetos de combate ao lixo marinho. Um deles é a pesca por um mar sem lixo. Trata-se de um projeto integrado num dos compromissos de Portugal no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, Oceanos Saudáveis, e promove a recolha de resíduos gerados a bordo e capturados nas artes de pesca e disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua recepção em terra e posterior valorização. Neste momento o projeto está implementado em 14 portos e a previsão é de alargar em 2020 a mais 6 portos. A Polícia Marinha tem escala planetária, é um facto, com expressões regionais, nacionais e locais, e como tal deve ser gerida de diferentes perspectivas e que tenham em consideração a sociedade, a economia e o ambiente. Acho que ao longo dos anos, através de esforços e de regulamentações internacionais, aplicadas a nível nacional, temos visto melhorar e temos estado a corrigir alguns dos maus
exemplos das más utilizações de produtos que foram desenvolvidos, sobretudo no século XX. Mas há uma frase que a mim me toca muito, que é uma frase que ainda foi dita pela grande política e naturalista, que era uma grande naturalista, Indira Gandhi, em 1984, se não estou em erro, na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, que decorreu, salvo erro, em Oslo. E ela diz, vou citar de cor, como é que podemos dizer e mostrar àqueles que vivem na pobreza, nos bidonvilles, nos bairros da lata, que não devem poluir os rios, poluir as praias, poluir os oceanos, quando a sua vida está poluída à nascente, onde ela vive. Isto mostra que nós temos muitos problemas a resolver no planeta. Temos muitos problemas a resolver no oceano. Mas aqueles que ainda são os mais fundamentais continuam a ser aqueles que aparecem como Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, que são a fome e a pobreza. E para resolvermos muitos destes problemas, como a questão da poluição, e mostrar que nós temos que resolver o problema da pobreza das pessoas. Muito obrigado, eu vou-me ficar por aqui. Obrigado pela atenção que deram. Muito obrigada, professor Ricardo Serrão Santos, por esta tão clara e tão, eu diria, realista conferência que nos traz sobre este assunto, que eu diria, se me é permitido, é um assunto inquietante para todos nós, mas de qualquer maneira também que nos traz uma certa esperança, digamos assim. Mas sem dúvida nenhuma que o grande problema é a desigualdade da condição humana no planeta, e não podemos falar de poluição a quem tem fome, não é? Porque nem sequer imagina ou nem sequer sabe o que é a poluição. Portanto, não sei, seguramente que terá informação sobre isso e tem com certeza muitas preocupações que eu sei que tem com isso, com a enorme qualidade da investigação que se tem feito e que se tem vindo a fazer cada vez mais. Somos capazes de, digamos, entre aspas, dominar alguns dos problemas que conhecemos. Mas em paralelo temos que dominar o problema gravíssimo da fome na Índia, da fome em África, que de facto nem sequer muitas vezes têm água poluída para beber e sustento para comer. E eu penso que é um bocado fruto das desigualdades imensas que existem no planeta também, a dificuldade em que todos os meios que temos ao nosso alcance possam ser mais eficazes e possam, digamos, trazer uma saúde cada vez maior ao mar. Não sei se acha que, de facto, a primeira aposta, ou melhor, uma aposta grande em paralelo é a aposta na erradicação, como o professor disse, a erradicação da fome e também na educação e na capacidade de informação para que haja conhecimento e que esse conhecimento leve depois ao respeito pela tal casa comum dos homens e ao respeito pelos oceanos e por aquilo tudo que nos faz viver. Poderíamos dizer que em 2050 podemos esperar um mundo melhor, um mundo de mais igualdade, um mundo de mais qualidade de vida, um mundo de melhor ambiente, se todos nós tivéssemos e aumentássemos cada vez mais a nossa literacia sobre como viver num mundo que é perecível.
eu não quero abusar, mas acho que este é um assunto tão importante e que temos que tomar nós e os jovens, aqueles que estão agora, os que estão agora a nascer, os que estão agora a ir para o para a pré-primária, por aí fora, e aqueles que amanhã serão responsáveis pelas leis que produzem, pelo que ensinam, que de facto a comunicação, o partilhar do saber e do conhecimento, parece-me que é fundamental, porque aí as gerações vão crescendo cada vez mais informadas e mais capazes de sobreviver. Não sei como é que a sua professora quer conduzir agora o resto da sessão, mas Eu não sei se eu há, partilho. se há pessoas no bar aqui, peço desculpa. Há aqui uma pergunta que diz, interessante, o Prozac torna os camarões inconscientes do perigo. E depois outra, que é muita informação que eu não conhecia. Muito obrigada, professora, excelente informação e muito abrangente, excelente. Vão disponibilizar a gravação, se o professor estiver de acordo. Nós, inclusive, pretendemos fazer uma publicação digital de todas as comunicações deste ciclo. E aproveitava já para perguntar ao professor se nos vai depois facultar o seu artigo para podermos publicar. Sim, poderei fazê-lo. Aqui não tenho nenhuma questão, mas tanto podem pôr questões levantando o braço ou escrevendo aqui no chat. Eu só gostava de dizer uma coisa. Eu não falei em camarões inconscientes do perigo. Isto é uma espécie de metáfora, por exemplo. É que a vida evolui, não é? Os camarões têm uma determinada fisiologia, uma determinada forma de comportamento que lhes permite, de facto, escapar aos predadores, escondendo-se. Aparentemente, o que acontece é que as moléculas do Prozac atuam fisiologicamente e eles deixam de ter aqueles comportamentos adaptativos e os tornam mais vulneráveis aos predadores. Não sei se há outras perguntas, há algumas reflexões que eu gostaria de também contribuir na sequência do que a professora Salomé Pais referiu. E uma delas é a questão da ciência. A questão da ciência é fundamental para basear as nossas políticas, mas a ciência não é suficiente. Nós não resolvemos os problemas do planeta só com cientistas. Se não houver políticas e não houver boa governação, a ciência não vai para a frente. E hoje a professora Salomé Pais falou também na questão da literacia e na questão da informação. Tornou-se ainda mais importante porque há muita falsa notícia, há muita mentira e tornou-se mais importante e mais difícil. Porque hoje nós só temos que combater a ignorância, temos que, com a ciência, com o conhecimento científico, temos que combater as falsas notícias, as pós-verdades. Infelizmente, temos alguns governantes no nosso planeta, algumas dos nossos estados, para falar aqui livremente, estamos num evento organizado pela Academia das Ciências de Lisboa, que negam verdades que impedem soluções científicas e decisões políticas que são determinantes para salvar o nosso planeta, salvar os nossos oceanos, encontrar um novo rumo, uma nova capacidade de resiliência dos nossos ambientes. Sabem o que eu me estou mais ou menos a referir, e é lamentável ver que estes pensamentos obscuros, baseados em crenças factuais, ocorrem, por exemplo, num dos países onde a ciência é mais brilhante, como os Estados Unidos. Exato. Onde, em 1957, 2 investigadores do Scripps anunciaram que a experiência que estamos a sujeitar o planeta, a experiência geofísica que estamos a sujeitar o planeta, não podia ter sido feita antes, não pode ser repetida no futuro, e é simplesmente lançar para a atmosfera trilhões de toneladas de carbono sequestrado através daquilo que são os recursos fósseis em poucos anos.
eles já estavam avisados, e só hoje estamos, de facto, conseguimos algum acordo em 1915 na Conferência das Partes em Paris, o célebre Acordo de Paris. Pouco tempo depois, alguns líderes internacionais passaram a negar. Por isso, o esforço, de facto, de ter uma sociedade informada e empenhada e que não acredita em crenças, mas na ciência, é muito, muito importante, mas tornou-se mais difícil e muito mais complexo. E nós não fazemos governação através da ciência sem o apoio da sociedade e sem bons governantes. Obrigado. Professor, está aqui uma pergunta que diz, pergunta se há pesquisa no sentido de substituir as redes de pesca feitas de plástico. Há pesquisa. O problema é que é uma questão financeira e económica, é muito mais barato o plástico. Antigamente pescávamos polvos com alcatruzes de barro, hoje um alcatruz de plástico custa €1, e portanto é uma tarefa de facto complexa, mas há trabalho a decorrer, há um setor cada vez mais informado e que está a perceber também que a utilização de muitas das artes e a perda, não é abandono, mas a perda dessas artes no mar lhes está a prejudicar também em termos de acesso aos próprios recursos. Mas há aqui outras perguntas. Está aqui uma outra que era, pergunta se o professor Serrão Santos o que conhece sobre o papel da governança na resolução do problema dos plásticos, designadamente através do controle da sua produção e ou políticas de reciclagem, ao invés de atribuir ou passar o problema para os utilizadores. Pois, olha, eu sou daqueles que penso que o plástico, esta ou outra forma de polímero, não precisa de ser que venha do petróleo, obviamente, mas de qualquer forma é uma descoberta tecnológica fantástica e nós não podemos estar a deitar fora o bebé com a água do banho. Vamos deitar o bebé, temos de deitar a água do banho fora, mas ficar com aquilo que é importante. E isso é importante é governar bem os plásticos, as formas antigas e as formas modernas de plástico ou bioplásticos que venham a surgir. E fazê-los de uma forma dentro, hoje fala-se muito em economia circular e em políticas de reciclagem, e é para aí que estamos orientados. Os países da União Europeia, obviamente, estão obrigados no conjunto de diretivas e de regulamentos, e nos últimos anos surgiram vários diretivos e regulamentos, não só para abandonar alguns tipos de plástico, como para obrigar a plásticos recicláveis e políticas de economia circular. Aliás, penso que também em Portugal e na Europa há um movimento não só de investigação existente sobre economia circular e reciclagem de plásticos, como de uma grande quantidade de materiais, não é? Penso que é uma das grandes apostas da Europa e inclusive da Comunidade Europeia. Isso abre várias novas oportunidades na inovação, na tecnologia, novos empregos, novas oportunidades, de facto. As universidades estão a investir, algumas universidades estão a investir, mas estão a investir o suficiente para que num futuro próximo o problema da economia circular, não digo só da reciclagem dos plásticos, mas de tantos outros materiais, seja uma realidade não longínqua, mas próxima. Qual é o tempo que podemos prever que haja de facto alguma, porque aquilo que eu percebi é que na realidade no mundo recicla-se cerca de 6% de todo o plástico que se produz no mundo. Ora, se não tivermos uma capacidade muito grande instalada em breve, nunca mais, está bem, podemos estar a compensar porque os plásticos são cada vez mais biodegradáveis, não é? E, portanto, estamos a compensar o efeito negativo dos plásticos que tinham uma durabilidade imensa. Mas, de facto, penso que em termos
práticos e de ensino prático e de empreendedorismo, era capaz de ter que haver um esforço muito grande e rapidamente para que isto pudesse ser uma realidade não muito longínqua, não? Porque estamos sempre em coisas Não, pequeninas, não é? o problema é que estamos numa situação de emergência, não é? Pois, o Porque problema é estaremos a tempo, ainda temos tempo ou o tempo está a contar cada vez com o relógio mais rapidamente ou mais acelerado. é, Quando lá chegarmos, dizemos assim, já foi, já passou, não é? é um conjunto de reformas que têm que ser feitas, obviamente. Uma nas áreas da inovação e dos plásticos biodegradáveis, por exemplo, na reciclagem, na economia circular, mas também na mudança dos nossos comportamentos. Porque vejamos uma coisa, muitos dos plásticos de muitos dos plásticos biodegradáveis, às vezes têm origem em organismos vegetais, por exemplo, em sementes, em vários tipos de plantas, ou até algas. Agora, muitas, é a forma como juntamos aquelas moléculas, muitas delas levarão anos e anos a biodegradarem-se. Ora, eventualmente, não terão um grande efeito, porque se não tiverem outros elementos químicos associados, não estarão a poluir. Mas se eles chegam ao mar, mesmo com macroplásticos, e se os peixes e as aves os engolirem, continuam a morrer com a barriga cheia e a morrer à fome. Portanto, a solução não passa só por ter bioplásticos, mas de facto na maneira como nós os utilizamos, os despejamos, a vida de desbaratar é que tem de facto que terminar. A facilidade de utilização, não é? É. Agora, os plásticos são úteis, porque de facto eles facilitaram, permitem-nos ter mais tempos de lazer do que tínhamos antigamente, mas não na filosofia de utilizar e deitar fora. Há aqui uma questão que pergunta qual o incentivo e investimento do Ministério do Mar para promover a literacia dos oceanos em Portugal. Pronto, nós temos no âmbito da Direção-Geral de Política Marítima, da Direção-Geral de Política do Mar, gera diversos instrumentos financeiros, entre os quais os EA Grandes, que têm financiado muitos projetos de literacia do oceano, ou de literacia do mar. Por outro lado, desenvolve já há muitos anos uma chamada Escola Azul, que julgo que atinge 22 mil estudantes em Portugal, diversas escolas, com prémios, com atividades. E, por outro lado, faz a cooperação e a partilha com outras entidades em Portugal, porque isto devemos, de facto, cooperar neste contexto, como o Ciência Viva, não é? E a Fundação Oceano Azul, que tem programas de literacia. Exato, exato. E esta literacia dos oceanos também deve ser feita, uma literacia baseada, de facto, na informação, que seja baseada no conhecimento científico e não também na facilitação. Quando nós façamos literacia, queremos falar do pôr a sociedade a perceber os processos. E a literacia dos oceanos é perceber como é que os nossos oceanos são, de facto, a salvaguarda, eventualmente, em última instância, salvaguarda do nosso planeta. E os problemas maiores do oceano não são, neste momento, a poluição e a sobrepesca, que continuam a ser problemas relevantes, alguns deles corrigidos, são alguns que vão ser muito difíceis de trabalhar, que são a acidificação do oceano, o aumento de zonas desoxigenadas no oceano, zonas mortas no oceano, que são o aumento de correntes quentes, o aumento da temperatura do oceano e da sua expansão térmica. E isto são problemas que as pessoas
não davam atenção porque não são visíveis no dia a dia. A vantagem, espera-se um bocadinho um contrassenso ou uma ironia, mas o facto dos plásticos flutuarem, se terem acumulado do oceano, eventualmente chamaram a atenção das pessoas e da sociedade para os outros problemas também dos oceanos e permitem-nos conhecer. Por isso, o discutirmos a questão dos plásticos nos oceanos é uma boa forma de introduzir a literacia dos oceanos, e isto, felizmente, nem todos os plásticos afundam. Se todos os plásticos afundassem, e uma grande parte dos plásticos afundam, hoje eventualmente não estaríamos a dar atenção aos problemas reais do oceano e aos problemas dos lixos no oceano e aos outros problemas que eu referi, a sobrepesca, a acidificação, etc, etc. Os gravíssimos e praticamente as pessoas não os conhecem, não é? Quer dizer, só os cientistas que trabalham nessas áreas ou, digamos, os que se preocupam com esses diferentes problemas é que se dão conta, porque a grande parte das pessoas não se dá conta. E não se veem, têm que ser explicados, de facto. Exato, exato, exato. Mas é o papel, diria eu, é o papel dos nossos cientistas também, virem um pouco ao encontro da sociedade e tornar acessível esse conhecimento para que se possa colaborar mais em iniciativas que venham a ser necessárias, não é? Porque senão ficamos sem saber sequer como é que podemos atuar ou como é que podemos evitar isto ou aquilo outro. Mas agora só uma questão, ainda voltando aos plásticos, não sei se eu estou enganada, mas segundo parece na pesca já são proibidas aquelas, como é que chamava, aquelas caixas de esferovite, precisamente por causa da poluição, não é? Ainda são proibidos, não? Não. Então fui eu que não, percebi. o poliuretano, não. Há investigação grande no contexto desse, para ver se substituem, e por acaso há dias deram-me aqui uma caixa, tenho ali numa outra mesa, uma empresa que ganhou um prémio que foi feito pelo Ministério do Mar para a melhor proposta para uma caixa de substituição, um material de substituição do polietileno extrudido ou polietileno expandido, que é o conhecido esferovite, não é? Que de facto aparece muito no ambiente e aparece atualmente ainda nas artes de pesca, não está apenas nos portos, quando pode chega a proibir de um dia para o outro, sabe? Porque também isso pode carregar muito. Claro, isto é um caminho longo a percorrer. O que é importante, penso eu, neste momento, é que grande parte dos problemas estão identificados, não é? Ou pelo menos uma grande parte. Agora, daqui até se poder, e por isso é que eu há bocadinho dizia, quando ouço dizer que temos um horizonte até o ano 2050 para que realmente, porque senão não há retrocesso. Eu pergunto-me se é demasiado pessimista, porque até 2050 passa no instantinho, no abrir e fechar de olhos, não é? E há tanta coisa por resolver, tanto conhecimento por adquirir, que se calhar dizemos tal coisa. Eu, como sou otimista por natureza, penso, está-se a fazer muito, está-se a fazer tudo aquilo que se vai podendo fazer, e muitas vezes eu sinto que também nós, comunidade e sociedade, não estamos suficientemente informados sobre os avanços e todas as possibilidades que hoje em dia temos, e às vezes alarmamos com coisas que até já têm algumas hipóteses de solução, não é? De maneira que daí privilegiar este tipo de informação. Professor, eu acho que já o retivemos demasiado. Quero agradecer-lhe vivamente o ter aceito este nosso convite. Peço-lhe que continue a lembrar-se que estas suas comunicações, tudo aquilo que nos possa trazer é importante, faz parte daquilo que temos que ir sabendo. Não somos capazes de apreender tudo até sei lá onde, mas pelo menos vamos conhecendo, e eu acho que pomos ao serviço da comunidade o saber para, aos poucos, irmos criando, e no caso concreto do mar, que é como é que é?
professor, diga-me lá, ajude-me lá, é a razão da sustentabilidade do homem na Terra, não é? Sim. Muito Voltando ao importante. título. E hoje vamos ter muita despesa em recuperar muitos dos processos com que atingimos os oceanos para recuperar, e temos que recuperar muitos deles. É uma pena, mas vamos gastar dinheiro nisso também. Pois, haja indústrias e universidades que, trabalhando com as indústrias, sejam capazes de implementar esses processos. Muitas vezes já estão na mão, mas custam muito caro, não é? E que também é difícil entusiasmar muitas vezes os empresários, porque não veem muito bem como é que podem beneficiar, não é? Eu penso que também aí há também uma aprendizagem grande. A ligação com a indústria é importantíssima, pois eu queria há pouco referir isso quando a professora Salomé Paes falou nas universidades, é importantíssima a ligação com a indústria. Professor, mais uma vez, não posso permitir-me retê-lo mais e agradeço-lhe imenso mais uma vez, em meu nome pessoal, em nome da Academia, e sobretudo sabendo quão ocupado está, mas eu acredito que é também um serviço à sociedade, aquele que prestou através da Academia das Ciências e com esta sua conferência. Muito obrigada e espero que continue connosco noutras ocasiões. Com certeza. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos, sim? Obrigado. E grande força para o grande mar. Obrigado. Grande força para o grande mar. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite.